A morte, um tema que todos evitam, mas ninguém consegue escapar. Mais cedo ou mais tarde, ela chega para todos nós. Mas o que realmente acontece depois que morremos? Existe consciência? Céu? Inferno? A Bíblia responde. E hoje, aqui no Cristo Te Explica, vamos entender o que Deus revelou sobre a vida após a morte. Desde o início, o ser humano sente que há algo além deste mundo. Salomão escreveu em Eclesiastes 3:11, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Ou seja, dentro de nós existe um desejo natural de continuar, porque fomos criados para a eternidade. A Bíblia é muito clara. A morte física não é o fim da existência. Ela é apenas uma passagem, um portal entre o tempo e a eternidade. Quando o corpo morre, a alma e o espírito continuam vivos e seguem para um destino determinado por nossa fé e escolha nesta vida. Em Hebreus 9:27 está escrito: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso significa que a morte não é reencarnação, nem esquecimento, nem sono eterno. É o início de uma nova realidade espiritual. Jesus contou uma parábola muito clara em Lucas 16. A história do rico e Lázaro. Ambos morreram, mas tiveram destinos diferentes. O rico, que viveu sem Deus, foi para um lugar de tormento. Lázaro, que confiava no Senhor, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, símbolo da presença de Deus. Essa parábola nos mostra duas verdades espirituais. Primeiro, a alma continua consciente após a morte. Segundo, o destino é imediato e não pode ser mudado depois. Em 2 Coríntios 5:8, o apóstolo Paulo diz: preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ou seja, para quem crê em Cristo, morrer é voltar para casa. A morte é apenas o momento em que deixamos o corpo terreno para estar na presença de Deus. Mas o que acontece com aqueles que rejeitam a Deus? A Bíblia ensina que existe separação eterna. Jesus falou sobre o inferno, chamando-o de lago de fogo e trevas exteriores. Um lugar não preparado para o homem, mas para o diabo e seus anjos. Deus não envia ninguém para lá. As pessoas apenas colhem o fruto da escolha de viver sem Ele. Por outro lado, o céu é descrito como um lugar de glória indescritível. Apocalipse 21 diz: Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. É um lugar onde a presença de Deus é plena, e o amor reina para sempre. Mas existe ainda um evento futuro que mudará tudo: a ressurreição final. No retorno de Cristo, todos os mortos ressuscitarão. João 5:28-29 diz: não vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão. Os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Isso significa que a morte não é definitiva. Ela será vencida. Para os salvos, haverá corpos glorificados, incorruptíveis, sem dor, sem limite. Para os que rejeitaram a fé, haverá juízo. No trono branco, conforme Apocalipse 20, Deus julgará os mortos segundo suas obras. Os nomes que não estiverem no livro da vida serão lançados fora da presença de Deus. Mas aqueles que estão em Cristo, lavados pelo seu sangue, viverão eternamente na Nova Jerusalém. A morte, portanto, não é o fim, é a porta para o verdadeiro começo. O que determina o destino eterno não é o quanto vivemos aqui, mas em quem cremos enquanto vivemos. Jesus disse em João 11:25-26, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Essa é a promessa que transforma medo em esperança. A morte não tem a palavra final. Jesus tem. Quando ele ressuscitou, provou que há vida após a morte e que essa vida está nele. Talvez você tenha perdido alguém querido. Talvez tenha medo da morte ou dúvidas sobre o que vem depois. Mas hoje, Deus quer te lembrar.
a eternidade é real e Ele preparou um lugar para você. Em João 14:2, Jesus disse: "Na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar." Essa é a certeza de quem crê. A morte não é adeus, é até breve. É apenas o início da eternidade com Cristo. Então, como devemos viver? Com fé, com propósito e com esperança. Sabendo que cada dia aqui é uma preparação para o que está por vir. O corpo pode envelhecer, mas a alma que está em Cristo se renova a cada dia. A vida é breve, mas a eternidade é certa. Por isso, o maior erro seria viver apenas para este mundo. Jesus veio para nos dar não só uma vida melhor agora, mas vida eterna. E um dia todos nós estaremos diante dele. Alguns ouvirão: "Vinde, benditos de meu Pai." Outros ouvirão: "Apartai-vos de mim." A escolha é feita aqui, agora. Então, se hoje você ouve esta mensagem, saiba: Deus te chama para viver não com medo da morte, mas com certeza da salvação. Porque quem tem Jesus tem vida, hoje e para sempre. A morte não é o fim, é apenas o início da eternidade com Deus.